sintomas da ascensão, sintomas do despertar espiritual, para a gente acompanhar a transição planetária, conforme eu tinha dito, né? Eu prometi fazer esse vídeo e vou falar de alguns dos principais sintomas. São vários, são inúmeros. Eu vou pegar aqueles mais corriqueiros, aqueles que mais aparecem, tá? Então a gente começa aqui pela mudança do padrão de sono, tá? São as perturbações que acontecem, que estão acontecendo muito durante o sono. Às vezes os pés quentes, acordar 2 ou 3 vezes durante a noite, sentir-se cansado e com sono depois de acordar. Quer dizer, você dorme, mudou o padrão e depois que você acorda, você continua ali sonolento. Também pode acontecer de você adormecer e acordar durante o dia. O padrão de 3 sonos, que acontece frequentemente a muitas pessoas, caracteriza-se por dormir cerca de 2, 3 horas, acordar, voltar a adormecer mais 2, 3 horas, acordar de novo, voltar a adormecer mais 2 ou 3 horas. Outras pessoas viram alterar-se as suas necessidades de sono, passando a dormir menos. Também está acontecendo. Então, essa alternância de dormir algumas horas e acordar, e algumas pessoas passaram a dormir menos, tá? Ultimamente, algumas pessoas sentem enormes ondas energéticas percorrendo o seu corpo a partir do coronário, que é esse chakra da cabeça. Essas ondas podem afetar também ao sono. Qual o conselho para isso, né? Habitue-se, porque isso faz parte dessa transição. Pacifique-se com essa energia e não se preocupe se não dormir o suficiente, tá? Porque essa preocupação às vezes acaba por causar ainda mais insônia. Então não se preocupe com isso. Será capaz de suportar bem o dia se pensar que tem a quantidade certa do que necessita, tá? Então esse sono ele está sendo menor, dormindo menos tempo, mas você está dormindo o tempo suficiente. Você também pode pedir ao seu eu superior que de vez em quando lhe dê um intervalo para poder ter um sono reparador, para que você durma mais, tá? Porque isso está acontecendo porque a gente precisa de uma modificação física para poder acompanhar a transição planetária, e os sintomas, esses sintomas do sono é um desses sintomas. Então, se isso está incomodando muito, né, você pode pedir a o seu eu superior que de vez em quando deixe você dormir um pouco mais, tá? Mas isso tudo faz parte dessa transição, tá? Se durante a noite você não conseguir adormecer, né? Se estiver ali com a mente muito agitada, aproveite esse tempo para meditar, para ler poesia, escrever no seu diário, olhar para a lua, entendeu? Isso tudo ajuda você a distrair um pouco também a sua mente e depois você vai dormir, né? Eu comecei por esse sintoma porque ele é muito frequente, né? As pessoas têm falado muito sobre isso, tá? Um outro sintoma é uma atividade no chakra coronário, chakra da cabeça. As pessoas têm uma sensação de tilintar, um comichão, um formigamento e arrepios no couro cabeludo e na coluna, tá? É uma sensação de vibração energética no topo da cabeça, como se a energia jorrasse em um chuveiro. Você sente, né, um comichão, alguma coisa na sua cabeça, e isso também faz parte, né, desse sintoma. Você poderá ainda sentir pressão na cabeça, como se alguém estivesse pressionando um dedo contra o centro da sua cabeça, tá? Então, vivemos enormes carregamentos de energia através do chakra coronário. Esse é um chakra que é muito usado para recarregar a energia. É o 7º chakra, é por onde entra a energia vital que conversa com os outros chakras. Então, é normal que você sinta alguma coisa nesse chakra. O conselho aqui é que você não se assuste, tá? Trata-se da abertura do chakra do coroa, abrindo mais, recebendo mais energia.
Tais sensações dizem que você está aberto a receber a energia nova, ou seja, você está apto. Né? Vamos lá para um outro sintoma. Repentinas ondas de emoção. O que pode acontecer? Um choro convulsivo, inesperadamente você se sente zangado, deprimido, triste, muito infeliz, na mínima provocação. Emoções afloradas também é um desses sintomas, tá? Muitas vezes a pressão ou as emoções congestionadas são sentidas no chakra do coração, tá? Que é o centro do peito. O que não deve ser confundido com o coração localizado à esquerda do chakra do coração, tá? Conselho, aceite os seus sentimentos como eles surgem, abençoando-os e deixando-os partir. Né? Você sente aquelas emoções, vêm, ok, senti, libero, acabou, porque muitos altos e baixos estão acontecendo. Às vezes a gente sente que está numa montanha russa, tá? Então você sinta a emoção, deixa evaporar-se. Não dirija as emoções para ninguém, você está limpando o passado. Você não precisa procurar culpados para aquilo que eu estou sentindo, ou foi uma lembrança, alguém que fez. Não, sentiu, deixa vir, deixa ela fluir, que ela acaba indo embora. Tá? Outro sintoma é a clarificação do karma. Velhos conteúdos parecem estar ressurgindo, como descrito acima, né, com o que a gente acabou de falar. Então isso vai ressurgindo em sua vida, as pessoas envolvidas nesses episódios, tá? Casos de encerramentos de processo, quer dizer, as pessoas começam a voltar para a sua vida, a falar de coisas antigas, encerramento de coisas que estavam mal resolvidas, tá? Ou talvez você precise trabalhar o seu amor próprio, abundância, criatividade, apegos, etc. Nesse turbilhão de coisas. No meio aparecem aquilo que você precisa se trabalhar, aumentar a sua frequência, ficar mais positivo, tá? Então, um encerramento dos processos é um desses, né? O conselho aqui não se envolva demasiado na análise dessas situações, pois isso fará com que você volte para eles novamente, cada vez a níveis mais profundos, né? Então, se são sentimentos que você precisa liberar, que você precisa esquecer, libere e esqueça, tá? Outro sintoma muito constante é a alteração no peso corporal. O excesso de peso adquirido pela população é, em geral, extraordinário. Outros setores da população podem, pelo contrário, estar perdendo peso, tá? Geralmente ganhamos peso porque muitos medos reprimidos estão voltando para serem tratados. Então, você acaba ganhando peso. Medo reprimido acaba aumentando o peso. Reagimos construindo defesas, tentando ancorar-nos ou obter mais massa corporal, de forma a não permitir que a frequência no corpo aumente. Conselho: não seja teimoso. Aceite isso como um sintoma do que está se passando com você. Perderá ou ganhará peso quando todos os seus medos forem integrados, né? Você diluiu, solte a ansiedade. Depois talvez você constate que será mais fácil perder ou ganhar peso, mas nesse início, nessa transição, isso pode ser mais confuso, tá? Mais difícil. Está acontecendo também mudanças nos hábitos alimentares, desejos estranhos e escolhas esquisitas. Há quem sinta mais fome ou menos fome do que anteriormente, né? Isso modificou de repente. Conselho: não negue o que o seu corpo lhe pede, certo? Se não há certeza, tente provar antes de escolher, né? Experimente. Para ver isso, para você sentir, para você saber aquilo que o corpo quer. Experimente algo diferente para ver se o seu corpo está realmente pedindo aquilo. Tente também abençoar os alimentos,
tá? Sempre, que é para que eles interajam também com a sua energia e sempre te façam bem. Outra coisa acontecendo muito é intolerância e alergias a certo tipo de alimento que você nunca teve antes. Tá? Isso passou a acontecer, passei a ficar intolerante, ter alergia a alguns alimentos, isso nunca tive. Tá? Conforme vai crescendo a sua espiritualidade, você torna mais sensível a tudo que te rodeia. O seu corpo já não tolera mais aquilo que ele tolerava antes, tá? Como se também ele estivesse rejeitando o que já não lhe serve, tá? Então o corpo dizendo que aquilo não está mais te fazendo bem, ele não quer, ele passa a rejeitar, tá? Você ainda pode estar limpando essas toxinas. Certas pessoas descobrem que um resíduo branco na boca, parecido com a baba de corredores no fim de uma corrida. Quer dizer, tem gente que está percebendo, né, uma toxina, um resíduo na boca, um resíduo branco, que é muito comum nas pessoas que participam de corridas, tá? Conselho: esse resíduo branco, ele pode ser retirado você esfregando 2 colheres de azeite na boca. Tá? Durante 10 a 15 minutos, e você não engula. Depois você cuspa fora, joga fora no lavatório, no vaso sanitário, tá? Escove os dentes e depois limpe a escova. Outro sintoma é amplificação dos sentidos, tá? O aumento da sensibilidade é algo que está acontecendo muito, tá? Perturbação na visão. Objetos tremeluzentes, né, que ficam, você enxerga alguns objetos ou vê que aquilo parece que está tremendo e na verdade não está, tá? Outra coisa, observação de partículas brilhantes, visão de áureas em pessoas, plantas, animais e objetos, tá? Isso pode estar acontecendo com você. Alguns relatam ver como transparentes os objetos normalmente opacos. Quando fecha os olhos, já não vê escuridão, mas vermelhidão. Talvez veja de forma geométrica quando você fecha os olhos. Talvez você veja cores brilhantes e quadros quando tem os olhos fechados, né? As cores aparecem mais vivas, o céu pode parecer tingido, ou uma relva, tá? de verde espantoso. Então você pode ver aqui que são sintomas de mudança de cores e de você ver certas cores e coisas quando você está com o olho fechado. Conforme vai se tornando mais sensível, poderá ver formas ou riscos no ar. Especialmente quando o quarto estiver mais escuro, poderá ver formas brancas na sua visão periférica, quer com os olhos abertos, quer com os olhos fechados. Conselho: a sua visão está mudando de várias maneiras, está conhecendo novas formas de ver, seja paciente. Outra coisa dentro, né, desses sintomas dos sentidos é o aumento ou diminuição da capacidade auditiva. A audição de ruídos na cabeça, como bips, sons, músicas ou sons eletrônicos. Há quem ouça a água correndo, zunidos, barulhos ou toques. Há quem tenha o que se chama de dislexia auditiva, ou seja, nem sempre consegue perceber o que os outros estão dizendo, como se não conseguisse entender a sua própria língua. A pessoa falando com você e parece que ela está falando uma língua diferente, você não consegue entender, tá? Algumas pessoas ouvem vozes estranhas em sonhos, como se alguém lhe estivesse gritando ao ouvido. Nesses casos, pode pedir essa coisa, esses gritos, né, para que isso vá embora, ou pedir ao plano angélico para tomar conta da situação. Mais uma vez, não há nada a temer, tá? É apenas se você ficar assustado, você pode pedir ajuda que aquilo pare, que aquilo vá embora, mas isso também faz parte desses sintomas, tá? O conselho é: renda-se, deixe ir, ouça.
Outra coisa dentro dos sentidos é a intensificação do sentido, do olfato, do tato, toque ou sabor. Há quem se aperceba de que passou a conseguir detectar o cheiro e o sabor dos aditivos químicos em alguns alimentos de uma forma bastante desagradável. Você percebe os conservantes, a parte química que está dentro dos alimentos, coisas que antes você não sentia. Tá? Por outro lado, alguns alimentos passam a ter um sabor maravilhoso. Para algumas pessoas, essa intensificação dos sentidos é tanto maravilhosa como divertida. Pode ser possível cheirar a fragrância de flores aqui e ali. Se sentir cheiro bom das flores em lugares que nem tem essas flores, tá? Muitos místicos fazem, aproveite, tá? Se você é uma pessoa mística, né, que tem você já levou o seu campo energético para esse lado, você já tem uma sensibilidade para as coisas que não estão ali, então é algo que pode estar acontecendo com você. Outros sintomas são erupções da pele, borbulhas, inchaços, acne, urticária e herpes. A ira produz perturbações à volta da boca e queixo. Cada pessoa teve uma dermatite nas extremidades durante vários meses, isso aconteceu, enquanto curava um episódio do seu passado. Quando saneou a maior parte desse material, o problema foi resolvido. Tá? Então, se você tem muitas questões a resolver, muitas coisas no seu interior, muitas coisas que não são boas, que precisavam ser limpas, coisas do seu passado, essas questões, né, de inchaços, acnes, urticárias, herpes, pode ter sido frequente em você. Conselho: poderá estar deixando sair toxinas e trazendo emoções à superfície. Então, o máximo que você puder limpar isso, zerar, melhor, tá? Outro sintoma: alternância entre vigor e cansaço. Episódios de energia intensa que o fazem querer saltar da cama e agir. De repente, você fica cheio de energia, quer pular da cama e fazer um monte de coisa, tá? Seguidos por períodos de letargia e cansaço. O cansaço normalmente segue-se às grandes mudanças. Toda vez que tem uma mudança muito grande, essa letargia e esse cansaço ele fica mais frequente, mais comum. Aceite, pois este é um tempo de integração. Conselho: flua com a natureza da energia, não a combata, seja gentil consigo mesmo, tá? Outro sintoma muito comum: alteração na oração ou na meditação. Talvez não sinta as sensações habituais, talvez não tenha a mesma experiência do contato com o espírito, dificuldade em concentrar-se. Quer dizer, a forma como você meditava e orava e você sentia as coisas e ouvia está diferente. A primeira sensação é de que perdi o contato, estou sozinho, não tem mais ninguém me ouvindo, não tem mais ninguém me ajudando, e isso não é real. É porque você está mudando a forma e elevando, tá? Porque você tinha uma sintonia que chegava num grau e esse grau está aumentando. Então, a princípio, você pode ter perdido, achado que perdeu esse contato, porque você precisa reformular a maneira e a forma como você sente, ouve, escuta essa nova energia. Então, é muito comum as pessoas ficarem um pouco desesperadas nesse sentido, tá? Conselho com relação a isso: talvez tenha passado a estar em comunhão com o Espírito mais frequentemente e durante mais tempo. A sensação pode ser diferente, mas acabará por se adaptar por ela. Que é isso que eu falei, tá? Tá acontecendo um aprofundamento maior e a forma como você faz isso é diferente. Então, por um período você se sente neutro, tá? Falei aqui em 11 sintomas, tá? Eu vou encerrar esse vídeo e para o vídeo não ficar muito longo, muito comprido, e vou dar continuidade aos sintomas num
próximo vídeo. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, me escrevam, tá? Dependendo da rede social que você esteja, curta, comente, compartilhe. Se você estiver no YouTube, assine o canal, clique no sininho que é para você receber as atualizações dos próximos vídeos. Se você se identificou com algum desses sintomas ou com todos, escreva para mim. Coloque o seu depoimento nos comentários para a gente saber, porque isso vai ajudando, as outras pessoas vão lendo, vão interagindo e não se assustam tanto com esses sintomas. Então a gente precisa dessa troca, dessa união, para que a gente saiba o que está acontecendo, como está acontecendo, e com isso a gente ajuda todo mundo, certo? Porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.